o poder da presença do Senhor. Tudo que nós precisamos, queridos, às vezes nós queremos muitas coisas, porque nós somos seres humanos, queremos muitas coisas, trabalhamos para conquistar algo, para consumir algo. Às vezes nós perdemos a metade da nossa vida correndo atrás de algo que não vai levar nós a lugar nenhum. E tudo que nós precisamos é da presença de Deus nas nossas vidas. Tudo que nós precisamos é dessa presença de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o altar de Deus, ele está perfeito na minha vida, se eu e o altar de Deus está tudo bem, as outras coisas também vão estar tudo bem. A presença de Deus me mantém de pé. Então não é o meu carro, não é o meu dinheiro, minha moto, nada disso me mantém de pé. Isso é gostoso ter, isso é bom demais, nada contra isso. Mas quem me mantém de pé é Deus que me mantém de pé. O fôlego de vida, quem me dá é o Senhor. É Ele que me dá o fôlego de vida. Eu preciso do Senhor todos os dias. Todos os dias eu preciso da misericórdia do Senhor. Se eu estou aqui, se você está aqui, não é porque você é super crente. Não. É porque eu e você precisamos dessa graça. Precisamos da misericórdia do Senhor. Porque nós somos pecadores, erramos, falhamos. E a Bíblia diz, querido, que o que nos afasta da presença, o que nos tira da presença de Deus? Você já pensou nisso? O que nos afasta da presença do Deus Todo-Poderoso? Olha só, no começo do mundo, no começo da jornada, Deus ele tinha um relacionamento com o homem, querido. O relacionamento de Deus, na viração do dia, Deus ele vinha conversar com o homem. Esse era o relacionamento para ter entre Deus e o homem. Não era para ter nada disso, um cara aqui falando em cima e alguém aí embaixo ouvindo. Não era isso o plano de Deus. Mas o pecado introduziu no mundo e houve essa separação entre eu e Deus. Então o que me separa de Deus são o pecado que eu tenho, que eu faço. Há essa separação por causa do pecado. Então eu quero compartilhar uma mensagem com você que se encontra aqui no livro do Êxodo, capítulo de número 33 e versículo 12. Capítulo de número 33 e versículo 12. Aleluias, glória a Deus. Na minha versão, querida, ela diz assim: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem há de enviar comigo. Contudo dissestes, conheço-te pelo teu nome, também achartes graças aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Queridos, Moisés, nessa passagem aqui, ele está tendo um diálogo com Deus. Moisés aqui está enfrentando um problema, porque quando Deus tirou o povo do Egito, o povo estava caminhando em direção à terra prometida. Igual nós estamos fazendo aqui, nós estamos caminhando em direção à terra prometida. Nós não somos daqui, somos cidadãos dos céus, então nós estamos caminhando nessa direção. Então esse povo ele estava caminhando em direção à terra prometida, uma promessa que Deus fez para esse povo. Então esse povo, querido, Moisés subiu
no Monte Sinai para receber os mandamentos do Senhor Deus. E quando Moisés está tendo esse diálogo com Deus lá em cima, passou 40 dias lá em cima, Moisés, quando estava para descer, Deus fala assim para ele: Moisés, desce depressa, desce, porque o povo se rebelou, o povo não está mais me adorando, o povo agora fez o bezerro de ouro e começou a adorar esse bezerro. Querido, e por causa desse pecado, houve essa separação entre o povo de Deus. Aqui no versículo de número 1 do mesmo capítulo diz assim, diz o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito de que jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus e os amorreus e os heteus e ferezeus e os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Aí Deus fala assim, porém eu não subirei no meio de ti. Deus aqui, querido, ele está sendo muito claro na sua colocação aqui. Deus, ele ficou tão irado com essa separação. Olha só, a ira de Deus, ele recai sobre a minha vida quando eu começo a colocar alguma coisa acima da soberania do Senhor Deus. Deus, ele nos fez para ser adorador do Senhor. Deus, ele nos fez para ser adorador. Deus nos fez criatura para adorar o Criador. E o povo aqui, querido, se rebelou adorando outros deuses aqui. Então a ira de Deus veio sobre esse povo. Aí Deus conversando com Moisés, ele diz assim, Moisés, é o seguinte: esse teu povo se rebelou contra mim. Então é o seguinte, eu vou mandar anjos para você chegar à terra prometida. Você vai chegar, é uma promessa de Deus, porque Deus, ele não falha nas suas promessas. Uma coisa eu digo para você, você que pensa que a promessa de Deus acabou, a promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé, queridos. Então, Deus fala assim, eu vou mandar anjos adiante de ti, e você vai chegar na terra prometida. Aí Moisés fala assim: quão poderoso, querido, é um anjo? Anjo tem poder, sim ou não? Sim, o anjo tem todo um poder. Mas Moisés, alguém poderia dizer assim: não, vamos, deixa o anjo vir com nós, já está bom demais. Deixa o anjo nos conduzir a chegar à terra prometida. Mas Moisés não pensou dessa forma. Moisés disse assim: Senhor, não. Se a tua presença não for conosco, nós não subiremos daqui. Nós não arredaremos o pé daqui se a sua presença não for conosco. Moisés aqui, ele entende que tudo que eles precisavam era da presença do Senhor para conduzir aquele povo a chegar à terra prometida. Então Moisés declara isso aqui: se o Senhor não for conosco, nós não iremos daqui. A mesma coisa somos nós, queridos. Quando vamos fazer algo, colocar Deus na frente de tudo que eu vou fazer. Eu vou abrir um empreendimento, eu vou abrir uma empresa, eu vou vender minha casa, eu vou vender minha terra, eu vou fazer algo novo. Senhor, conduz os meus negócios, conduz as minhas finanças. Isso é colocar Jesus na frente de tudo. É exaltar o nome do Senhor Jesus. E quando nós temos a presença do Senhor, querido, eu quero dizer que quando essa presença ela recai na minha vida, nada mais substitui. Tudo que eu preciso é da presença do Senhor Jesus. Se eu quero ser uma pessoa perfeita, olha só em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus diz assim para Abraão: Abraão, se você quiser ser uma pessoa perfeita, anda em minha presença, caminha debaixo da minha paternidade, e você vai ser uma pessoa perfeita. Anda em minha presença e ser perfeito.
Quando nós caminhamos debaixo dessa presença, debaixo da paternidade do Senhor, nós começamos a caminhar em perfeição. Porque quando a presença de Deus está na minha vida, eu não olho para o meu irmão, para o meu vizinho de uma forma diferente. Eu olho para ele com um olhar de amor, de misericórdia. Eu vejo um drogado, eu não vou julgar ele. Eu vejo um bêbado caído na sarjeta, eu vou olhar ele com um olhar de amor, porque a presença de Deus está na minha vida. Se um pastor cai, se um irmão da igreja cai, eu não vou julgar ele, porque a presença do Senhor está na minha vida. Eu não olho com um olhar de julgamento. Quando aquela prostituta foi pega em ato de adultério, o povo todo queria julgar aquela mulher. E Jesus fez o quê? Jesus foi lá e falou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tem pecado? Quem aqui não está sujeito a cair em tentação? Todos nós estamos sujeitos, queridos. Todos nós. Então, quando essa presença recai na minha vida, eu vou caminhar de forma diferente. O amor de Deus, ele começa a ser introduzido no meu coração. Se eu tenho um coração que eu não consigo chorar, eu não consigo perdoar, eu vou começar a ter esse coração. Eu vou começar a ter esse sentimento que Jesus também teve, de quebrantamento. Quantas vezes nós não choramos na presença do Senhor? Quantas vezes nós não nos ajoelhamos na presença de Deus? Se tudo que Ele quer é que nós sejamos um adorador, que o adore em espírito e em verdade. Essa é a vontade do Senhor, que nós andemos debaixo dessa paternidade. Uma coisa eu quero dizer para você aqui: todo ser humano que prova essa presença de Deus nunca mais é o mesmo homem, nunca mais é a mesma pessoa, porque sente o amor perfeito de Deus. Não é o meu amor, é o amor de Deus que me olha de forma diferente. Eu posso ter instalação trocada, posso ter uma orelha maior, posso ser gordo, posso ser magro, mas Deus me vê de forma diferente. Me vê que eu sou capaz de vencer todas as coisas em Cristo Jesus. Deus não me vê com um olhar de derrotado, porque nós somos feituras suas. E Ele diz que Ele venceu o mundo e nós também venceremos. Que batalha que você está enfrentando? Que medo você está tendo? O salmista, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque a presença do Senhor está comigo. Eu não temerei mal nenhum. Se a guerra se levantar contra mim, eu vou ficar firme, porque eu sei em quem eu tenho crido. Cristão caminha nesse nível de fé. Ainda que ao meu redor esteja um caos, mas eu estou olhando para Cristo, entendendo que Ele é o meu Senhor. O mundo pode estar caindo, mas eu olho para Ele como autor e consumador da minha fé, e sei que quando eu confio nele, tudo vai dar certo. O barco pode balançar, é natural, porque Deus, ele diz que nós vamos passar por aflições. A minha fé tem que ser testada. Cristão passa por desafios. Cristão que não tem problema não está carregando a cruz de Cristo. Evangelho sem cruz não é um evangelho, querido. Se você está enfrentando problemas, dê glória a Deus, porque é através dos problemas que você vai se chegar cada vez mais a Cristo. Se tem pessoas caluniando você, parabéns, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Deus diz assim: alegrai-vos quando por minha causa vos caluniarem, vos falarem mal de você. Deus fala isso: alegrai-vos. Mas se alguém falar mal de mim, ai, eu quero fazer o quê? Eu quero ir lá e esganar a pessoa. Eu quero pegar a cara dela, esfregar na parede, no asfalto, que aqui não tem asfalto, é no cascalho, na poeira, né? É assim que é a nossa vontade. Mas Deus faz de forma diferente. Ele falou que alegrai-vos. E quem se alegra com a injustiça? Quem? Ninguém. Se é uma coisa que irrita o ser humano, é a injustiça. É alguém chegar em você e falar que você fez algo que você não fez. É a injustiça.
isso, o furor do ser humano, se ele não estiver fixado em Deus, ele sai da bênção. Então nenhum homem que prova, eu falo homem assim em geral, homem e mulher, todo ser humano que prova essa presença do Senhor, nunca mais é o mesmo, porque sente um amor perfeito de Deus, um amor que ninguém consegue te dar se não for o amor de Deus. Porque é o seguinte, sair da presença de Deus é muito fácil, sair da presença de Deus é muito fácil. Agora voltar, querido, para a presença de Deus é doloroso, é difícil. Você pode sair aqui em realidade, você começa a evangelizar, que você vai encontrar um bocado de desviado, e ele vai te confrontar, não é com outra coisa não, é dentro da palavra de Deus, é dentro da palavra de Deus, porque sair da presença de Deus é muito fácil, querido. Sabe, tem uma coisa que o apóstolo Paulo ele nos ensina com clareza, que ele diz, a maior luta dele, era ele não voltar a ser o que ele era antes. Paulo, a maior luta de Paulo era não voltar a ser Saulo novamente, é não voltar às velhas práticas, é deixar a presença do Senhor o conduzir por novos caminhos. A presença do Senhor, Paulo provou essa presença e nunca mais ele foi o mesmo homem. Quando Deus o encontrou, ele indo para Damasco, com esse encontro, o velho homem morreu, e Paulo, ali nasce um novo homem para a glória do Senhor Jesus. E nós cristãos, nós também temos que ser assim, viver de glória em glória na presença do Senhor. Quantas vezes, querido, nós magoamos pessoa? Quantas vezes nós dedicamos o nosso tempo em muitas coisas e não na presença do Senhor? Como eu falei no início, às vezes nós perdemos muito tempo querendo algo, correndo atrás de algo, a vida cotidiana. Olha só, quando a Marta e Maria estavam na casa de Jesus, Jesus chegou e Maria continuou fazendo as coisas. Mas quando Marta chegou fazendo as coisas, e Maria chegou fazendo o quê? Adorando a Deus. E Jesus fala o que para ela? Marta, Marta, tu estás preocupada com muitas coisas, só uma delas me interessa, e a melhor parte ela teve, que é estar aos meus pés. A melhor parte é estar na presença do Senhor Jesus. A melhor coisa que o cristão deve fazer é estar na presença do Senhor Jesus. Uma coisa que nós devemos fazer como cristão é sempre procurar andar no caminho do Senhor. Paulo, a maior luta dele era voltar a ser o velho homem. E Pedro, ele afundou os barcos, Elia queimou as carroças, porque ele não queria mais voltar para trás. Conheceu a presença, se apaixonou pela presença e queria estar na presença do Senhor Jesus. Quantas vezes nós deixamos de adorar o Senhor? Quantas vezes saímos da presença do Senhor por coisas tão pequenas? Por coisas tão pequenas. Olha só, em Salmo, no capítulo 51, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que Davi, ele pecou contra o Senhor. Davi adulterou contra o Senhor. Davi saiu da presença de Deus. Um homem que caminhava na presença de Deus. Era um homem de fidelidade com Deus. Mas ele matava leões, ursos. Era um cara que era vencedor nas guerras. Era vencedor em muitos quesitos. Mas chegou um dia que Davi perdeu para si mesmo, para as suas forças, perdeu para você mesmo. E Davi, ele pecou, caiu, adulterou. Aí o profeta Natã vai até ele e diz o seguinte: olha, você pecou contra o seu Deus, você adulterou, você pecou, você
matou um homem e tomou essa mulher por sua esposa. Sabe o que Davi tinha reinados, Davi tinha dinheiro, Davi tinha muitas coisas, era um homem próspero, um homem abençoado. Só que Davi, ele não ficou com medo de perder essas coisas. Davi não ficou com medo de perder bens materiais, não. Davi olha para o profeta Natan e fala o seguinte: Davi, ele se prostra no chão e fala assim: Senhor, eu pequei contra o Senhor, mas por favor não retires de mim a tua presença. Não retires, não me lance fora da tua presença. Davi estava falando assim, queridos: olha, eu perco tudo, eu deixo o reinado, eu deixo a casa, eu deixo família, eu deixo tudo, mas não retires de mim a tua presença, não me lance fora da sua presença. Davi entende aqui, querido, que quem tem a presença de Deus tem tudo na vida. Quem tem a presença de Deus não precisa de mais nada, só precisa da presença do Senhor Jesus. Ao contrário de Saul, quando ele foi confrontado pelo profeta Samuel, Saul não pensou em outra coisa, ele ficou agoniado, porque a preocupação de Saul estava no reinado, estava no trono, mas Davi não. O pensamento dele foi diferente, foi de pensar no Senhor Jesus Cristo. Se eu perco essa presença, eu estou morto. Se o Senhor me lançar da sua presença, eu estou perdido. Quantas vezes nós nos deixamos se perder ao longo do caminho, deixar a presença do Senhor sair da minha vida, se tudo que nós necessitamos é do amor e da presença do Senhor Jesus. Se você está aqui nessa noite, busque. Irmão, eu já busque mais. Eu já perdoei, perdoe mais. Eu já amei, ame mais. Busque pela essa presença do Senhor Jesus. Almeje essa presença. Sinta falta, sinta necessidade dessa presença. Quando você entender que a presença de Deus, ela é tudo, mas tudo mesmo na sua vida, você vai parar de se preocupar com as outras coisas. Porque a presença de Deus é o suficiente na minha vida. Repita isso comigo: a presença de Deus é o suficiente na minha vida. A presença de Deus é o suficiente. Porque quando eu tenho a presença de Deus, eu tenho tudo. Eu tenho tudo na minha vida. Então, o que você vem fazer na igreja? Você não vem buscar a presença do Senhor? Você não vem buscar por uma direção de Deus? Buscar por algo na presença de Deus? Porque tudo que nós necessitamos nessa vida é a presença dEle. Tudo, queridos, que você vê acontecendo, tudo encaminha para a volta de Jesus. A pergunta é: em que presença que eu tenho caminhado? Eu estou falando de mim. Como que eu tenho gastado o meu tempo? Como que eu tenho deixado a presença de Deus? Será que eu tenho deixado a presença do Senhor em segundo plano? Será que eu tenho colocado a presença de Deus em segundo plano? Será que eu tenho buscado as coisas da terra como prioridade na minha vida e deixado Deus em segundo plano? Como que eu tenho tido a presença do Senhor na minha vida? Como que a presença do Senhor está na minha vida? Que nível de paternidade que eu estou tendo com Deus? De relacionamento com Deus? Todos nós, queridos, todos esses Davi, os profetas, todos esses homens de Deus, eles almejaram pela presença do Senhor Jesus Cristo. Todos eles buscaram, se lançaram, queimaram os carroças, abandonaram tudo para viver o melhor do Senhor. Então, quem já cantou o louvor? Eu quero algo novo. A gente quer algo novo, mas a gente não quer
A gente não quer avançar, deixar o velho para trás para viver o novo de Deus. A gente não quer fazer algo maior para chamar a atenção de Deus. E tudo que nós precisamos é chamar a atenção de Deus para nossas vidas, para que Ele venha nos conduzir debaixo da paternidade dEle, ser conduzido, governado pela presença de Deus. Quantos estão entendendo a mensagem aí, amém? Então a presença de Deus, queridos, é tudo que eu preciso na minha vida. De manhã, de tarde eu preciso dessa presença, porque é ela que me mantém de pé. É ela que nos momentos difíceis eu busco por essa presença. Eu vou no meu quarto, eu oro, eu busco por essa presença. Eu chamo Ele para estar comigo, o Espírito Santo de Deus para me conduzir, para me mostrar o caminho, porque temos momentos na vida que nós passamos por turbulência na caminhada, por momentos desafiadores, e eu preciso da direção de Deus na minha vida. Você deve estar perguntando, esse irmão aí tem muita intimidade com o Senhor. Eu procuro ter, queridos, orar, buscar a presença do Senhor, porque tudo que eu preciso, a minha alegria não vem do dinheiro que eu tenho, das coisas que eu tenho, vem da presença do Senhor. A saúde que nós necessitamos vem da presença do Senhor na minha vida. Então o amanhã não nos pertence, pertence a Deus, pertence a Deus. Então a alegria nossa vem de Deus nos conduzir pelo caminho, pela estrada. Então, como eu falei, nós somos peregrinos aqui nessa terra, estamos de passagem, buscando a andar de acordo com a vontade de Deus, e a andar de acordo com aquilo que Deus tem para mim, para me chegar à cidade prometida, chegar na terra prometida, e não deixar o pecado me afastar da presença de Deus, não deixar o pecado me conduzir, chamar a atenção de Deus para mim, e ter Deus como prioridade na minha vida. Quando Jesus foi para o deserto, ser levado para o deserto, Jesus ele foi tentado pelo inimigo, porque Jesus naquele momento ele tinha fome e sede, porque ele estava com 40 dias em jejum, e Jesus ele tinha uma necessidade de comer, de se alimentar, ele tinha necessidade de tomar água, mas ele tinha uma coisa bem maior: prioridade. A prioridade de Jesus era fazer o quê? A vontade de Deus. Então, o que é maior para mim? A minha necessidade ou a minha prioridade? Isso é importante, eu priorizar as coisas, o reino de Deus. É por isso que ele diz assim: não ajuntai tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntai tesouros no céu. Ajuntai tesouro no céu, porque lá nada disso consome, lá está protegido. Ele diz: aonde está o meu tesouro, lá também está o meu coração. Se o meu coração estiver no céu, ligado nas coisas do céu, a presença de Deus vai estar na minha vida também. Amém? Eu gostaria de estar chamando os músicos aqui, já em nome de Jesus. Então, queridos, eu quero dizer para você que a presença de Deus é tudo que nós necessitamos nas nossas vidas. Se eu tenho esse Deus na minha vida, eu não preciso de mais nada, porque Ele é o suficiente para mim. Ele é tudo, Ele é a minha alegria, a minha força, Ele é que me mantém de pé, Ele é que traz o alimento no meu lar, na minha casa, Ele que supre as minhas necessidades, Ele que me dá forças para continuar. Se eu tenho essa presença de Deus na minha vida, eu não vou precisar olhar para ninguém com um olhar de indiferença, eu vou olhar para eles com um olhar de amor, com um olhar de que Deus também me olhou e me encontrou. A misericórdia do Senhor nos alcançou, nos deu graça, nos deu misericórdia, porque esse mesmo Deus, querido, esse mesmo Deus, Ele está no nosso meio. Essa presença de Deus, ela continua nos conduzindo. Aí Deus fala assim, para Moisés: então tá bom, Moisés, eu vou atender o teu pedido, e eu irei contigo e vou chegar com você na terra prometida.
Porque a ira de Deus, ela dura só um momento, queridos. Deus, ele fala assim nessa passagem: olha, se eu subir no meio